Saudações, saudações, aqui é o professor Leandro novamente, agora tentando aí uma nova maneira aí de eu conseguir mostrar algumas imagens para vocês. Vamos ver se vai dar certo aqui a aula com esse novo programinha aqui, que eu tentei fazer uma vez uma videoaula assim, só que estava no laptop e aí não estava funcionando muito bem porque a câmera do laptop era muito ruim. Vamos ver se agora com a câmera do celular aqui eu dou uma melhorada. Bom, conforme vocês estão vendo o mapa aí, o mapa não, né? A bandeira que está aí na frente, hoje nós vamos falar do continente asiático, mais um pouquinho, mais especificadamente, se você não reconheceu a bandeira, Índia. A gente vai estar falando aí um pouquinho da Índia, subcontinente indiano, e vamos lá, né? Vamos ver o que a gente consegue aí falando sobre a Índia aí. Vou estar passando aqui de vez em quando algumas imagens para vocês. Aí a gente tem o mapa da Índia. A Índia é a segunda maior população do planeta, apresentando contrastes tão interessantes quanto a sua própria cultura e economia. Pô, a gente tem várias coisas da Índia que a gente pode estar falando aí, como por exemplo a Índia ter um dos maiores rebanhos bovinos do mundo que não são utilizados para corte por conta da religião do hindu, do impacto do hinduísmo ali dentro do subcontinente indiano. Coisa que a gente vai ver aí também, e que esse impacto é bem maior do que apenas não comer carne de boi, de vaca. Não é que todo mundo na Índia não coma, né? Mas como a grande maior parte da população é hinduísta e o hinduísmo está bastante presente nos aspectos culturais, como a gente acabou de ver aí, econômicos da Índia, você vai entender aí melhor como o hinduísmo é um impacto cultural muito grande dentro do subcontinente indiano. A Índia, que já foi palco de berço, né, berço de grandes civilizações da Ásia, o hinduísmo é uma dessas grandes civilizações da Ásia, hoje é uma das principais economias emergentes do planeta, apesar de ter um IDH meio ferrado, né? É um IDH mediano, apesar de ser essa. A Índia ela está junto com os países que a gente chama de BRICS, que são os países emergentes, que estão saindo dessa condição de subdesenvolvimento em relação à economia e caminhando para ser um país economicamente desenvolvido. Lógico, como eu estou falando, isso não está refletindo exatamente na sociedade. A gente tem um contraste muito grande ainda. Os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em relação ao crescimento econômico, eu acho que a Índia só fica atrás da China. Isso, os dois países são dois países mais populosos do mundo, né? Novamente, a Índia está atrás da China em relação ao tamanho da sua população. A Índia se distingue dos demais países do continente asiático graças às suas características culturais que a gente está falando aí, né? O hinduísmo. É considerada uma das civilizações mais antigas do planeta, a Índia é um país que tem. Cara, vai ter umas fotos que eu vou mostrar para vocês que é muito parecido com o Brasil em termos dessa disparidade econômica. A gente vai ter um bairro de rico e um bairro de gente muito, muito, muito pobre, um do lado do outro aí. Então aí você está vendo o mapa da Índia, né? Próximo aí da China, Butão, Bangladesh, próximo do Paquistão. Paquistão esse que já foi um único território junto com a Índia quando eles foram colônia inglesa, tá? Então a gente teve aí uma época em que esses dois territórios eram gigantescamente juntos, né? E a Inglaterra, quando deixou independente esse território, ela dividiu em dois países, um de maioria hindu e outro de maioria muçulmana, que no caso é o Paquistão. Aí a gente tem um novo mapa aí da Índia, né, apresentando de uma maneira diferente. O mesmo mapa, né, basicamente. E aqui a gente tem o Taj Mahal. Quando a gente fala de Índia, né, a Índia é linda, cara. Tem muita coisa na Índia para ser mostrada. E um dos lugares mais visitados na Índia é o Taj Mahal. Lembra da música que eu vou tocar no carnaval? Então, o Taj Mahal é um mausoléu, na verdade, tá? É um é um mausoléu que é considerado patrimônio mundial pela Unesco em 1983, quando eu estava nascendo. E hoje é uma das 7 maravilhas modernas do mundo, né? Se eu não me engano, desde 2007. Então, a Índia, também conhecida como subcontinente indiano, conforme eu tenho falado aí, ela encontra-se localizada no sul do continente asiático. É o sétimo maior país do mundo em extensão territorial, o segundo maior do mundo em população, como a gente já falou.
E faz fronteira, como vocês viram aí no mapa, né? Faz fronteira com Paquistão, China, Nepal, Butão, Bangladesh e Mianmar. Toda a sua porção sul é banhada pelo Oceano Índico e a Índia é uma república federativa composta por 28 estados. Aí agora a gente tem algumas imagens de mulheres hindus, tá? Uma das vestimentas locais do hinduísmo, tá? Não, se você for na Índia, você vai encontrar gente vestida da maneira de camisa de botão, calça, normal, tá? Normal, eu evitei a palavra, porque normalidade é um termo, sei lá, depende da cultura, tudo mais, todo esse sentido aí. Então, aspectos físicos aí, ela encontra-se na porção meridional do continente asiático, ou seja, no sul, meridional é a mesma coisa que sul, com uma área de 3.287 milhões de quilômetros quadrados. O subcontinente indiano é formado pela Índia e por outros 6 países, né, desse subcontinente indiano. Bangladesh, o Butão, as Ilhas Maldivas, Nepal, o Paquistão e o Sri Lanka fazem parte desse subcontinente indiano, cujo maior território principal é a Índia. O território indiano está sob uma placa tectônica única, que é a placa da Índia, né? A placa hinduísta, a placa indiana. Lá, o choque da placa indiana e eurasiana, ela forma os dobramentos modernos que a gente conhece como o Himalaia, tá? Formando belas paisagens e uma fauna e flora características do lugar. Seu relevo elevado e o clima monsônico, aí a gente tem vídeos aí no canal sobre climas, né? E a gente fala o que é o clima de monções, né? Que é o clima que determinada época do ano chove e a outra época do ano não chove, tá? Você vê lá o vídeo de climas para esse vídeo aqui não ficar muito extenso. E olha, esse programa que eu estou usando, eu não sei exatamente o tempo, deixa eu ver aqui se eu acho, o tempo que eu estou gravando. Ah, apareceu aqui, 7 minutos, que eu não quero exceder muito o tamanho do vídeo. Aqui a gente tem homens, né? Hindus, basicamente. O lance do hinduísmo, como eu estava falando com vocês, é complicado porque tem um negócio que a gente tem na Índia de castas sociais. Aqui a gente tá, tô mostrando para vocês um contraste. Meu Deus, tá aparecendo toda hora porque eu tô passando as imagenzinhas, tá? E tô vendo aqui no laptop se dá para mim fazer isso daqui da melhor maneira possível. Então aqui, ó. Aqui eu estava falando do contraste, né? Apesar dela tá se desenvolvendo economicamente pra caramba, a gente tem um contraste muito grande entre a população rica e a população pobre. Essa imagem aí, que é a imagem que me lembra muito o Rio de Janeiro, onde a gente vê bairro rico e bairro pobre assim, um do lado do outro. E aí a gente está vendo aí uma área muito, muito rica na Índia, né, de moradores, pessoas com uma condição financeira melhor, e a outra basicamente uma favela gigantesca dentro do continente indiano. Aqui eu cheguei na parte de desigualdade social relativo à cultura e à religião hindu, da qual eu estava falando com vocês no começo do vídeo. A grande diversidade cultural e socioeconômica indiana é uma significativa característica do país. Além da pluralidade de religiões praticadas no país, onde a gente pode ter, além do hinduísmo, também a gente tem o islamismo, os sikhs e o cristianismo, porém o hinduísmo é a religião com a maior quantidade de adeptos, né? E dentro da população se fala o índio, o inglês, o bengali, inglês, né, foi colônia da Inglaterra. A população encontra-se submetida a uma forte estratificação social, que é essa divisão da população em classes, né? O país ele encontra problemas sociais ligados tanto ao passado colonial, do inglês, que é relativamente recente, quanto a aspectos religiosos, nesses aspectos culturais, que formam isso que eu estou tentando explicar para vocês, que é o sistema de castas, que contribui bastante para essa segregação social, desculpa. Existe ainda uma grande disparidade entre os mais ricos e os mais pobres, conforme vocês mostrei lá na imagem anterior. E milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. O sistema de castas ele consiste em uma forma de organização social que se baseia no hinduísmo, onde os membros dos clãs e famílias são designados a desempenhar um determinado trabalho nos lugares onde vivem, sem que haja qualquer mobilidade social entre os grupos. Se você nasceu pobre, você vai permanecer pobre. É meio que se você nasceu pobre é porque você está pagando por alguma coisa do seu passado, já que o hinduísmo ele tem esse lance de reencarnação.
De acordo com a lógica do hinduísmo, o sistema de castas ele é dividido em 5 partes, de acordo com a estrutura do deus principal deles, que é o deus Brahma. Eu selecionei aqui ó, aqui é como se fosse o corpo do deus Brahma. E quem são essas castas? Né? Os Brahmanes, os Kshatriyas, os Sudras e os Párias, né? Que são os excluídos da sociedade. Aqui eu tenho a imagem do principal deus, que é Brahma. Né? E tem a imagem dele sem barba também. Que é Brahma, que junto com... São mais de 3.000 deuses, basicamente, dentro da religião hindu. Porém, os principais são o Brahma, Shiva e Vishnu, que é, no caso, Brahma a criação, Vishnu a mantenedora, né, da preservadora, e Shiva a destruidora, para renovar o ciclo sempre. Então, ó, a cabeça do que você está vendo aí, ela é representada pelos Brahmanes, deste grupo que são os líderes religiosos, filósofos, professores, são a hierarquia mais alta dentro desse sistema de castas. Os braços são representados pelos Kshatriyas, grupo composto pelos governantes, os militares. O tronco representa os Vaishyas, sendo casta formada por comerciantes, agricultores. As pernas, os Sudras, que são os artesãos, os operários, os camponeses. A poeira sob os pés são os Dalits, os párias. Teve uma novela, Caminho da Índia, que falava muito sobre isso daí. Também são chamados de intocáveis, são considerados impuros, vistos que, você pode ver aí, ó, os párias, que você vê aí na imagem, eles não são originários do corpo do deus Brahma. Então, eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito extenso, mas eu vou tentar nos próximos vídeos trazer um pouquinho sobre a economia da Índia, e falar um pouquinho sobre a Caxemira. Eu separei aqui até um mapinha para falar sobre aqui é o Mahatma Gandhi, alguns pontos, outros pontos turísticos, os pontos industriais, cidade de Bombay, em Calcutá. Aqui ia falar um pouquinho da Caxemira, mas vou deixar para um próximo vídeo para falar mais sobre esses aspectos do subcontinente indiano, da Índia. Né? Então, gente, até o próximo vídeo. Eu fico por aqui. Desculpa aí falando rápido, que é para ver se tudo cabe num vídeo pequeno. Não especifiquei o assunto, foi só para apresentar a Índia. Até a próxima. Deixa o like e comenta aí, pessoal. O pessoal sempre me cobra aí, os alunos sempre me cobram uma palavra-chave. Palavra-chave da Índia. Não lembrei nem o nome de um super-herói indiano, mas vamos lá. Aprende a escrever, procure aí no Google como é que é, mas coloca aí Mahatma Gandhi, um indiano conhecido, que é o fundador, basicamente, do Estado indiano. Né? Quando os britânicos tinham poder, ele que brigou muito para liberar a Índia do domínio britânico. Então escreve aí nos comentários palavra-chave para me saber que você viu esse vídeo até o final. Mahatma Gandhi. Até o próximo. Agora tem que pausar aqui a parada. Aí, fui.